Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos reunimos aqui mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais um momento de tratamento espiritual para todos nós. Por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este mesmo Pai por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para constantemente buscarmos, através do esforço próprio, a nossa transformação, este conhecer a verdade para alcançarmos a nossa liberdade. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados como mais uma oportunidade para o nosso tratamento. E precisamos agradecer constantemente por mais este momento e aproveitarmos também este momento para fazermos uma verdadeira corrente magnética de bons pensamentos pelo nosso país, pelo nosso planeta, por todos nós que aqui nos encontramos, aqueles nossos irmãos de jornada em dificuldades maiores do que nós, que possamos vibrar positivamente por todos. E hoje, aqui nos encontramos neste Setembro Amarelo, mês em que dedicamos de uma forma mais especial para nos esclarecermos acerca da valorização da vida, acerca da vida, suicídio não. Você continua a viver, nós continuaremos a viver depois desta vida no corpo físico. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais acerca da vida. Livro de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, que tem como título Atenção. Hoje estudaremos o capítulo de número 4, que tem como título Compreensão e Vida. Este livro, Atenção, Emmanuel deixou aqui para nós, através de Chico Xavier, 20 mensagens que estão nesses 20 capítulos deste livro, que são dedicadas, estas mensagens, acerca do assunto vida, o esclarecimento acerca da vida, esclarecimento acerca da valorização da vida, suicídio não. Por isto, o título do livro, Atenção. Mas antes de começarmos estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com os Espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, a mensagem de número 23, que tem como título Agradece. Então aqui, Irmão José nos traz esclarecimentos sobre esta necessidade que temos de aprender a agradecer. Agradecer por tudo que acontece na nossa vida. Então ele começa nos esclarecendo da seguinte maneira: agradece. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso aprendermos a agradecer, inclusive por aqueles acontecimentos inesperados na nossa vida que nos levam a esforços constantes de superação. E ainda ele diz, agradece a prova que não se originou de tua invigilância.
Ao invés de reclamarmos, agradeçamos mesmo aquelas provas que apareçam na nossa vida, aquelas provas que não vieram à nossa vida, não se originaram na nossa vida devido à nossa invigilância. Mesmo assim, agradeçamos ao invés de reclamar. E ainda ele diz: agradeça os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Então, mesmo nestas situações dos dissabores que as outras pessoas nos tragam ou possam nos trazer, mesmo assim agradeçamos ao invés de reclamar. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Então aqui ele nos diz que mesmo a saudade, é preciso que agradeçamos esta saudade, porque ela nos auxilia na sublimação dos nossos próprios sentimentos. Agradece também, é preciso que agradeçamos também a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes na tarefa que, não raro, te canse pela rotina. Em muitas situações, nós reclamamos pela oportunidade de fazer o bem. Então aqui ele nos diz que é preciso que aprendamos a agradecer e agradeçamos constantemente todas as oportunidades que tenhamos na nossa vida de fazer o bem aos semelhantes, bem como é preciso que aprendamos a agradecer até mesmo aquele espinho na carne que nos limita os sonhos impossíveis e disciplina os nossos desejos. Conforme nos disse o apóstolo Paulo sobre este espinho na carne, que são as dificuldades, que são as doenças que refletem no nosso corpo físico, então mesmo este espinho na carne é preciso que aprendamos a agradecer, porque sem sombra de dúvida que este espinho, disciplina os nossos desejos. E ainda, irmão José diz o seguinte, que é preciso que aprendamos a agradecer até mesmo as críticas que recebamos, porque estas críticas nos alertam sobre o caminho que estamos percorrendo. Então agradeça a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam a dizer-te. E por último ele diz, agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente. Então aqui ele diz que é preciso que aprendamos a agradecer até mesmo aquele terreno acidentado que são as dificuldades na nossa vida, porque este terreno acidentado faz com que caminhemos de uma forma mais calma, mais serena, de uma forma mais compassada, aprendendo e aproveitando as oportunidades na nossa vida para a nossa melhoria. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos aqui nas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, do livro Atenção, o capítulo de número 4, que tem como título Compreensão e Vida. Então Emmanuel, neste capítulo número 4, começa nos dizendo o seguinte: pesquisemos os próprios sentimentos e verificaremos quão difícil se nos faz a renovação íntima. Então aqui ele nos faz, na sequência, questionamentos acerca deste pesquisar os nossos próprios sentimentos, e aí chegaremos à conclusão quão difícil é a nossa renovação e quão difícil se faz a nossa renovação íntima. Ninguém nunca falou que seria fácil este processo de transformação, este processo de renovação íntima, este processo de iluminação espiritual. Mas ninguém também nunca disse que seria impossível. Mas Jesus nos disse, fazei esforços para entrar pela porta estreita. Fazei esforços para seguir as minhas pegadas,
colocando em prática os ensinamentos que eu deixei exemplificado. E aí Emmanuel faz aqui o primeiro questionamento. Quantas vezes? Quantas vezes no mundo teremos sentido a inconveniência de certos hábitos com manifesta incapacidade para desvencilhar-nos deles? Então aqui ele nos faz este questionamento: quantas vezes nós teremos sentido a inconveniências de hábitos milenares que teimamos carregar conosco, mas que são tão difíceis, tão difícil, né, nós nos desvencilharmos destes hábitos? E aí ele faz um outro questionamento: em quantas ocasiões sabíamos previamente quanto nos doeriam as consequências de determinada ação infeliz e a ela nos atiramos para o nosso próprio sofrimento? Então aqui ele faz este outro questionamento muito importante: em quantas ocasiões nós já sabemos de antemão que aquela escolha equivocada vai nos trazer sofrimento para um futuro próximo ou distante, mas mesmo assim nós agimos equivocadamente. E aí ele diz na sequência: referimos-nos ao assunto para destacar o impositivo da compreensão na nossa vida. Porque aqui ele fez esses dois questionamentos que são direcionados a nós mesmos. Quantas vezes no mundo teremos sentido a inconveniência de nossos maus hábitos e mesmo assim continuamos caminhando com esses maus hábitos na nossa vida? Quantas vezes sabíamos previamente quanto doeriam as consequências de determinadas ações infelizes e mesmo assim agimos conscientemente ou semiconscientes em relação a essas situações? Agimos dessa forma equivocada, tendo a certeza que iriam trazer, essas atitudes iriam trazer dores para a nossa vida. Então aqui ele nos diz que fez esses questionamentos para nos alertar acerca da compreensão, acerca da tolerância em relação aos nossos irmãos de jornada. E aí ele acrescenta dizendo que ante ou perante os irmãos que te pareçam afastados, aqueles irmãos que nos pareçam afastados do caminho que a vida lhes marcou, não lhes condenes a trajetória, não julgueis para que não sejais julgados. Assim nos disse Jesus. E aqui Emmanuel nos chama a atenção em relação à tolerância, que ante o irmão que nós percebemos que está agindo equivocadamente, que está caminhando por um caminho equivocado, por uma estrada de forma equivocada, não lhes condenemos a trajetória, porque nós também agimos assim. Ao invés disso, ao invés de condenar aquele irmão, aquela irmã de jornada, auxilia-o. Ao invés de condenar, auxilia através da providência que lhes consiga aliviar a carga das obrigações assumidas e com a boa palavra que lhe desanuvie o espírito atribulado. Ao invés de julgar, ao invés de condenar, estendamos a mão amiga, uma mão fraterna e auxiliemos aquele companheiro, aquela companheira de jornada. E aí ele diz na sequência: esse irmão errou sob a pressão das necessidades de ordem material, aquele outro irmão cedeu a tentações que se lhe figuravam irremovíveis, outro penetrou nos labirintos da culpa, acreditando-se sob graves constrangimentos no campo doméstico, e ainda outro conhecia a extensão do problema em que se emaranhava, entretanto, de momento, não encontrou forças em si próprio a fim de livrar-se dele. Ou seja,
Aqui ele nos faz referência em relação aos vários companheiros de jornada que agiram equivocadamente. Mas mesmo assim, conforme ele nos diz, ao invés de condenar, ao invés de apontar, julgar e condenar, amparemos. Amparemos quantas pessoas nós conseguirmos amparar, auxiliemos quantas pessoas conseguirmos auxiliar. Não será com aspereza, nos alerta Emmanuel, não será com aspereza que lhes reassegurará a tranquilidade. Ou seja, não será com aspereza que iremos reassegurar a tranquilidade de uma pessoa que errou ou que continua errando, tanto quanto não será espancando uma ferida que lhe conseguiremos a cura. Então aqui ele faz uma comparação entre aquele que errou, uma ferida que está ali aberta, ou seja, não é desta forma, com aspereza, que iremos auxiliar um irmão, uma irmã que errou. Da mesma forma que não iremos tratar, não iremos curar uma ferida espancando aquela ferida. E aí ele acrescenta de forma belíssima a seguinte informação, que o remédio destinado à recuperação do corpo é símbolo do amor com que nos será possível reajustar a harmonia da alma doente. O remédio destinado à recuperação do corpo físico, é o símbolo do amor com que nos será possível reajustar a harmonia da alma doente. E aí ele diz na sequência, também de forma muito bela, que o medicamento age dose a dose. Então, o medicamento em relação ao nosso corpo físico, em relação à parte orgânica, ele irá agir debelando a doença, as mazelas, ele irá agir dose a dose. Ao passo que, em relação à alma, o amor opera gesto a gesto. Então, o remédio age no nosso corpo físico, dose a dose, ao passo que o amor opera na nossa vida, no campo íntimo, no campo espiritual, gesto a gesto. Diante dos companheiros, acrescenta Emmanuel, diante dos companheiros de experiência na terra, estende-lhes a beneficência da compreensão. Estende-lhes a beneficência da compreensão, que lhes reerga o entendimento na estrada que lhes cabe trilhar. Então é isto que ele nos chama a atenção, que diante dos companheiros de experiência na terra, é preciso que estendamos-lhes a beneficência da compreensão, que lhes reerga o entendimento na estrada que lhes cabe trilhar. Então é preciso que estendamos esta beneficência da compreensão aos nossos companheiros de jornada, aos nossos irmãos e irmãs de jornada, porque de compreensão todos nós somos necessitados. De compreensão todos nós precisamos. E ainda ele diz, se não conseguimos de imediato, se não conseguimos de pronto, ali, de imediato, fazer de nós aquilo que mais desejamos, e se muitas vezes no plano físico escapamos das piores situações a preço de lágrimas, não será justo exigir dos outros uma condição diferente da nossa. Então não exijamos dos outros aquilo que nós ainda não conseguimos alcançar. Não exijamos dos outros uma condição de santos, uma condição de santificação, uma condição de angelitude ou um comportamento de angelitude, coisa que ainda nós não alcançamos. Então é por isso que ele nos diz, se não conseguimos de imediato fazer de nós aquilo que mais desejamos, ou seja, nos transformarmos em pessoas melhores, não exijamos dos outros também de imediato essa transformação que ainda não conseguimos para nós. E aí Emmanuel encerra aqui dizendo o seguinte, que à frente
à frente do irmão considerado em desvalimento, em vista desse ou daquele erro, por ele cometido, compadece-te e auxilia-o. Então, diante do irmão que equivocou ou que continua se equivocando, é preciso que compadeçamos e auxiliemos aquele irmão, aquela irmã de jornada, para que se retome no equilíbrio próprio. Porquanto, habitualmente, onde o próximo terá surpreendido a pedra de alguma dificuldade, ainda hoje, essa mesma dificuldade poderá, talvez, transformar-se no grande obstáculo que nos fará cair amanhã. Então, aquele obstáculo, aquela pedra, aquele buraco no caminho de um irmão, de uma irmã de jornada, que ele já conseguiu verificar, que ele já conseguiu descobrir, poderá ser aquele mesmo buraco, aquele mesmo obstáculo que fará com que caiamos amanhã. Então não julguemos, não condenemos as atitudes equivocadas dos nossos companheiros de jornada, porque amanhã poderá ser nós, poderá ser eu, poderá ser você, qualquer um de nós, agindo de forma equivocada. Então é por isso que ele nos chama a atenção que é preciso compadecer e auxiliar. É preciso realmente ter esta compreensão em relação às atitudes equivocadas dos outros, porque de compreensão todos nós precisaremos, nós precisamos hoje, já precisamos no ontem, precisamos hoje e precisaremos amanhã. Então que possamos refletir acerca disto, que possamos refletir e, acima de tudo, colocar em prática. Porque não adianta simplesmente refletirmos e refletirmos, mas não colocarmos em prática para conosco e para com os nossos companheiros de jornada. E antes de fecharmos aqui as nossas reflexões, já que estamos falando acerca de valorização da vida, já que estamos falando acerca desta prevenção em relação ao suicídio, faremos aqui a referência de uma questão de O Livro dos Espíritos acerca do assunto, acerca da prevenção em relação ao suicídio ou em relação diretamente ao suicídio. Então, na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou da seguinte maneira: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Então, aqui ele fez um questionamento aos espíritos amigos de onde vem aquele desgosto pela vida que se apodera de certas pessoas, de milhares de pessoas na atualidade, e que aquela criatura perde o gosto pela vida e quer sair da vida por esta porta falsa que conhecemos com o nome de suicídio. E aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, fazendo referência, trazendo aqui de uma forma mais enfática, 3 palavras. Então aqui eles nos dizem da seguinte maneira, que esse desgosto pela vida, via de regra, é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então aqui eles nos dizem que em muitas situações nós perdemos o gosto pela vida pela ociosidade, ou seja, ficarmos sem uma ocupação, pela falta de fé e também pela saciedade. Muitas pessoas, quando elas estão completamente saciadas, não tem mais o que buscar em relação à vida material, ela perde o gosto pela vida. Então aqui eles responderam desta forma: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E aí a pessoa, numa situação desta, ela perdendo o gosto pela vida devido à ociosidade, à falta de fé e à saciedade, aí ela resolve que o melhor na cabeça dela, na compreensão dela, é sair da vida, já que a vida perdeu o sentido. Mas como nós sabemos,
A vida é patrimônio de Deus. Não temos este direito de sairmos da vida desta forma, num ato de covardia, saindo da vida devido a estas dificuldades, sejam elas maiores ou menores. Porque, conforme os espíritos amigos nos dizem, é o maior crime que possamos praticar contra a lei de Deus. E aí eles complementam da seguinte maneira, que para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Então, aquele que trabalha constantemente por amor e com amor, a vida se torna mais leve, mais tranquila e ela passa de uma forma mais rápida, até mesmo sem perceber. E aí encerram dizendo esta questão 943. Ele lhe suporta, ou seja, aquele que trabalha, aquele que tem fé no futuro, suporta as vicissitudes da vida com tanto mais paciência e resignação, quanto trabalha com a finalidade da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então aqui nos falam sobre paciência e resignação. Então, para trabalharmos, para realizarmos essa trajetória aqui na vida, é preciso paciência e resignação, termos esta fé no futuro e seguirmos adiante constantemente, trabalhando no bem e para o bem, para a nossa própria transformação. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada pela participação, pelos comentários, pelos compartilhamentos e que sigamos adiante a nossa trajetória de iluminação espiritual. Até breve, meus irmãos e irmãs, valorizando sempre a vida. Somos meros administradores deste patrimônio divino que conhecemos com o nome de vida. Paz do Cristo conosco sempre.